vamos iniciar mais uma aula de revisão, né? A última aula de revisão. Né? Vamos falar hoje de classes laterais e grupo quociente. Digamos que nós temos um grupo G e um subgrupo de G, né? Um subgrupo H. Então, a classe lateral à direita ou à esquerda, né? Pode ser, eu vou fazer primeiro a esquerda. Né? Você pega o subgrupo H, no caso aqui, e multiplica por elementos de G. Então, eu pego um elemento de G, multiplico aqui pela esquerda, então eu tenho esse conjunto formado por elementos da forma A vezes H, tal que esse H é um elemento em H, tá certo? Então, isso nós chamamos de classe lateral à esquerda, né? De H em relação, de G, né? A classe lateral à esquerda de G com relação ao subgrupo H. A classe lateral à direita também é definida dessa forma, só que aqui eu multiplico pela direita. Né? Então eu pego um elemento qualquer em G e multiplico à direita dos elementos de H. Então nós temos essa classe lateral à direita. Tá certo? Aqui, quando eu pegar todos os elementos, né? Veja bem, só para vocês relembrarem, quando eu pegar todos os elementos aqui e multiplicar por esse subgrupo H, então eu vou ter o conjunto que nós denotamos assim, olha, o conjunto aqui de todas as classes laterais à esquerda de G em relação a H, né, tal que A é um elemento em G. Bom, então eu posso pegar e para cada elemento em G faço essa classe lateral, então aqui eu tenho o conjunto de todas as classes laterais à esquerda. Analogamente também eu tenho o conjunto de todas as classes laterais à direita. Né? E aí eu acredito que vocês relembram ainda que um caso importante para a gente é quando essas classes laterais à direita e à esquerda são iguais. Né? Se essas classes laterais são iguais, então neste conjunto eu posso definir uma operação, né, que é relacionada a essa daqui. Então eu faço esse conjunto, nesse conjunto aqui eu vou definir uma operação, como as classes laterais à direita e à esquerda são iguais, eu posso considerar assim, né? E aí eu posso fazer essa definição, isso vai ser A operado com B vezes H. Né? Como as classes laterais são iguais, então eu posso operar somente por um lado ou pelo outro, tanto faz. E aí então essa nova operação que eu defino aqui, que também eu posso chamar de G, então esse conjunto G cortado pelo subgrupo H com essa nova operação definida vai ser o grupo quociente, né? Que é um grupo também que nós estudamos. Tá bom? Então vamos ver exemplos de classes laterais e exemplos em seguida também exemplos de grupo quociente. Bom, vamos considerar aqui o grupo dos inteiros, né? O grupo aditivo e esse subgrupo. Então aqui nós temos o grupo dos inteiros e aqui o subgrupo 4Z, que é os múltiplos do 4. Então, ó, quem são as classes laterais de Z em relação ao subgrupo H? Então eu pego os números inteiros, né? Então eu pego 0. Quem é o 0 vezes o H? Desculpa, 0 mais H, porque a nossa operação é mais. 0 mais H é o próprio H. 1 mais H é quem? É 1 mais 4T, tal que T é um número inteiro. O 2 mais H, isso vai ser 2 mais 4T, com T em Z. Aqui o 3 mais H
é igual a 3 mais 4t com t em z, e ainda o 4 mais h é 4 mais 4t, só que aqui observe que isso é 4 vezes 1 mais t. Como 1 mais t pertence a z, então isso aqui é o mesmo que o h, né? O nosso 0 mais h. Quando eu pegar somar o 5, eu volto para essa classe lateral. O 6 somado com h para essa. Ou seja, nós vamos ter apenas essas 4 classes laterais distintas. Todas as demais, quando você fizer tanto para os números negativos, ou né, aqui menos 1, menos 2, então vocês vão conseguir apenas essas 4 classes laterais. Então as classes laterais do z em relação ao h é formado por essas 4 aqui, ou seja, o grupo z quocientado por h é formado por 0 mais h, que é o próprio h, 1 mais h, 2 mais h e o 3 mais h. Tá bom? Se vocês observar, quem são essas classes? Aqui são os caras que dividido por 4 deixa resto 0, que são os múltiplos de 4. Aqui são os elementos inteiros que dividido por 4 deixa resto 1. Aqui os que deixam resto 2 e aqui os que deixam resto 3, ou seja, isso aqui é o 0 barra, este é o 1 barra, aqui o 2 barra e aqui o 3 barra, ou seja, esse conjunto aqui é formado por 0, 1, 2 e 3 barra, tá? Ou ainda o nosso famoso Z4. Tá? Então, Z quocientado pelos múltiplos de 4, Z4. Se eu pego Z quociente pelos múltiplos de 5, nós temos o Z5 e assim sucessivamente. Veja bem, aqui olha, eu escrevi dessa forma, né, ou seja, o grupo quociente, porque essas classes são, as classes laterais à esquerda são iguais às classes laterais à direita, tá bom? Então vale que, se você pode observar que 1 mais h é igual a h mais 1. Aqui também vai valer, olha aqui, isso é h mais 2 e assim por diante. Então as classes laterais à direita e à esquerda são idênticas e por isso nós podemos fazer o grupo quociente. Do contrário, não era possível fazer isso. Tá? Bom, para fechar a nossa revisão, vamos falar dos subgrupos normais. Então se nós temos aqui um subgrupo N de um grupo G, então vamos dizer que ele é um subgrupo normal se as classes laterais de N são iguais, né? Se as classes laterais à direita são iguais às classes laterais à esquerda, ou seja, a N é igual a N A para todo A em G. Né? Então tem que valer essa igualdade. O que é importante nós termos os subgrupos normais? E aí nós usamos essa notação aqui para subgrupos normais, nós fechamos aqui. Porque, olha, se eu tenho um subgrupo normal, significa que as classes laterais são iguais e aí nós podemos fazer esse grupo quociente. Então, veja bem, quando eu tenho um subgrupo normal, é possível escrever o subgrupo quociente, ou melhor, o grupo quociente. Em geral, você não pode fazer, né? Porque para que você possa quocientar o grupo pelo subgrupo, então tem que valer as classes laterais. E valendo as classes laterais, você tem um subgrupo normal. Tá? Então, eu quero que vocês refaçam os exercícios seguintes. Olha. Nós temos lá no S3, nós pegamos no S3 dois subgrupos. Um é formado pelos elementos a identidade, alfa e alfa ao quadrado. Então, eu quero que vocês mostrem que esse aqui, eu vou até modificar, esse aqui é um subgrupo normal, né? Que esse daqui é um subgrupo normal do S3 e façam o grupo quociente aqui. Tá? Então, vocês vão verificar que esse é um subgrupo normal
Vamos verificar que vale, né, essa igualdade, as classes laterais valem. E depois vocês vão pegar o subgrupo H, que é formado pelos elementos pela identidade e pelo beta, e mostrar que esse aqui não é subgrupo normal. Ou seja, vai existir alguém aqui no S3, tal que quando você fizer, né, vai existir um elemento em S3, tal que quando você fizer pela esquerda vai ser diferente de quando você operar pela direita, tá bom? Então, não valendo essa igualdade aqui, ele não é um subgrupo normal, tá? Então façam isso, só recordando, quem é o beta e quem é o alfa? O alfa é o elemento da forma 1, 2, 3, 3, 1, 2, e beta é o elemento da forma 1, 2, 3, 1, 3, 2. Tá bom? Então faça esses dois exercícios, né, como revisão para vocês. E mais uma dica, estude os exercícios que tem no fascículo, tem exemplos feitos, então refaça esses exemplos que vai ajudar na prova de vocês, tá? E até a próxima.